Valeu, Diego. Tranquilo, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos abordar a parte de repertório sociocultural. Vamos focar em Emílio Durkheim, ok? É, lembrem, é importante a gente lembrar, eu vou retornar aqui um pouquinho só para vocês relembrarem que a gente começou aqui, ó, para a gente poder ir organizando os conhecimentos. A gente começou com esse cara aqui, o Augusto Comte. Então, rapidamente, lembrando a vocês, ele é um cara que supervaloriza a ciência, né? Ele é uma cria do iluminismo francês, e ele vai supervalorizar a ciência, vai criar uma visão de sociedade que é muito baseada no progresso científico. Ele vai colocar a religião como uma mera superstição, né? É o primeiro cara que tenta, assim, de uma forma mais forte, organizar uma ciência, né, que seria a sociologia. Ele, evidentemente, não vai conseguir isso de forma plena, quem vai conseguir é exatamente Durkheim, que a gente vai abordar hoje, né? De forma plena que eu digo, gente, é quando é reconhecido pela academia, pelas universidades, né? pelos pares científicos, né? Já que se pretendia que o estudo da sociedade fosse uma ciência. Então, até que a academia, até que a universidade aceite que isso seja uma realidade, vai rodar um pouquinho de tempo. Mas o cara que dá o pontapé de forma mais determinada é o Augusto Comte. Né? Então, lembrem que é uma visão extremamente científica, muito voltada para o progresso, para a ordem. E depois dele, a gente falou de outro cara que até hoje mexe com o nosso pensamento, né, que é o Karl Marx, que é um cara que também valoriza muito a ciência, mas ele tem uma concepção totalmente diferente da de Comte, né? Comte tinha uma visão. Comte era contra a revolução, Augusto Comte. Qualquer tipo de revolução social para ele seria uma desordem. E a desordem não era boa para o funcionamento da sociedade. Então, essas ideias meio que circulam na mente da gente ainda hoje, especialmente no Brasil. Né? Há muita gente que é contista, né? Que segue as ideias de Augusto Comte, ordem, lei. Quando, por exemplo, vocês escutam alguém dizendo assim: ah, isso aqui só tem jeito se o exército tomar conta. Né? O exército tomar conta para quê? Para botar ordem. Então, o que está faltando? Está faltando ordem. Né? O exército foi quem acabou com a revolução, os comunistas. Né? Então, assim, você nota que há uma ligação com o pensamento de Augusto Comte. Aliás, os militares que proclamaram a República no Brasil, em sua esmagadora maioria, eram positivistas, eram seguidores de Augusto Comte. Eu estou trazendo para o tempo de hoje para vocês entenderem como às vezes as pessoas falam e nem percebem que estão ecoando a ideia que Augusto Comte tinha, né? Zero revolução, zero mudança através da revolução, tudo tem que ser através da ordem, da lei, do progresso, etc. E aí vai nessa. Quando Marx chega, ele é o contrário, né? Porque Marx, apesar de valorizar muita ciência, mas Marx valoriza a revolução. Aliás, ele diz que a revolução é o fundamento principal da nova sociedade que é necessária ser fundada. É preciso transformar o mundo. Então, ele olha para o mundo e ele vê que, na verdade, há dois grandes blocos, um bloco de exploradores e um bloco de explorados, né? Que seriam os trabalhadores, é a época da Revolução Industrial, e os patrões, os donos das máquinas, os donos dos meios de produção, é que são os exploradores. Então, ele vai dizer que isso vai gerar uma desigualdade muito grande, vai gerar a concentração de renda, os caras vão ficar cada vez mais ricos e os trabalhadores cada vez mais pobres. Então, teria que ter a revolução. Então, ele defende a ideia da luta de classe. A gente trabalhou isso quando nós falamos de repertório sociocultural e vamos prosseguir hoje com o Emílio Durkheim, tá certo? Para vocês irem observando o que vai mudando, né? Quais são as novidades, o que está ocorrendo, né? No meio
desses estudos, dessas reflexões sobre a sociedade. Devo dizer a vocês que vocês devem ter escutado muito falar em contratualistas, né? E há três contratualistas clássicos, que seriam o que a gente poderia chamar de embriões da sociologia, né? São o cara que faz um contrato social, ele está olhando a sociedade, ele está pensando no jeito da sociedade funcionar. Ele não é um sociólogo no sentido do caimiano, né? Mas ele já tem esse germe da reflexão sociológica nele. E os três contratualistas principais são Rousseau, Hobbes e Locke. Esses caras também tiveram um tipo de pensamento, mas outro dia a gente fala sobre eles. Né? Agora vamos seguir esses clássicos aqui da sociologia já, né? O Comte, o Marx e o Durkheim. Então, Durkheim é um cara contemporâneo de Marx. Né? Ele vai viver um pouco mais, ele é mais jovem do que Marx, mas de contemporâneo porque ele chegou eles eram da mesma época, mais ou menos. Marx era mais velho, morre, e Durkheim ainda continua um tempo, mas ele conhecia as ideias que Marx estava disseminando. Né? A primeira coisa que a gente vai destacar em relação a Durkheim é essa parte dele ser o cara que deu à sociologia, né, o status de ciência. Então, até Durkheim, a sociologia era considerada uma espécie de jogo de pensamento, uma coisa filosófica, era um pensador, não havia um status de ciência como o Durkheim vai fazer. Né? Depois de Durkheim, a sociologia vai ter o mesmo status que a biologia, que a química, que a física, que a linguística, qualquer ciência. Então, Durkheim é o cara, ele é considerado o fundador da sociologia moderna, porque apesar de Comte ser anterior a ele, mas Comte não conseguiu dar esse status, levar os estudos sociológicos para a academia, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que ele é o fundador da sociologia moderna, o cara que vai dar esse prestígio. Outra coisa, ele também é positivista. Ele também valoriza muito a ciência, sabe? Ele dá muito valor à ciência. E, e como Comte, ele também não dá muita bola para o indivíduo, nem acredita que as revoluções podem contribuir para o funcionamento da sociedade. E ele vai criar um termo, né, para a desordem, ele não vai criar, ele vai pegar dos gregos, né? Mas ele vai usar essa palavra anomia, né, de origem grega, para expressar exatamente a desordem social. Então, o que seria anomia? A anomia é um estado de desordem social. E a desordem social, ela não é boa para a sociedade. Portanto, assim como Augusto Comte, Durkheim também não defende revoluções, mudanças, tem que ser tudo com base nas instituições sociais. Certo? Ele, ele também não dá o menor valor ao indivíduo. Né? Ele acha que. Ele pensa assim: existe uma consciência individual e existe uma consciência coletiva. O importante para o funcionamento da sociedade é a consciência coletiva. É daí que ele vai tirar aquela ideia dos fatos sociais. O que é um fato social? É algo que circula coletivamente na sociedade, não individualmente. Pensa, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um fato social. Por quê? Porque eu, você, Diego, qualquer um de vocês, qualquer pessoa tem essa relação com o dinheiro de forma coletiva. E nós, no Brasil, temos uma relação com um tipo de moeda, e isso é coletivo. Nos Estados Unidos, com outro tipo de moeda, e assim vai. Então, a consciência coletiva para ele é que mostra os fatos sociais. O que é um fato social? É algo que ocorre na sociedade de forma geral. E que vamos lembrando esses detalhes, e que é externo a nós. O fato social
ele é externo a nós. Quando nós nascemos, os fatos sociais já estão aí. Então, quando você nasce e seu pai, sua mãe faz ali a festa de sua recepção, ou faz uma festa do seu aniversário, ou chá de bebê, isso tudo são fatos sociais que estão na consciência coletiva. Então, para ele, esses fatos sociais, o dinheiro, a festa de aniversário, o papel que você exerce na sociedade, você é professor, você é pai, você é irmão, você são fatos sociais. São externos a nós, são anteriores a nós, tá? Quando você chega aqui, já existe o pai, já existe o professor, já existe o marido, já existe a esposa. São estes fatos sociais, né, que é tudo que ocorre na sociedade de forma coletiva. Estou dando só alguns exemplos, né? É, são esses fatos sociais que ele diz que devem ser estudados como objetos. Veja, ele é muito científico, né? Ele é muito ciência. Ele diz, olha, eu tenho que pegar um fato social, por exemplo, nossa relação com o dinheiro. Eu tenho que estudar isso como um biólogo estuda uma bactéria. Quando um biólogo estuda uma bactéria, ele tem que analisar como é que ela funciona. Ele não tem que fazer juízo de valor. Então, Durkheim defende esse mesmo status para a sociologia. Ele acha que o sociólogo ele não pode emitir juízo de valor. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Não. Ele deve pegar um fato social e analisar o funcionamento dele. E ele não considera é, ele não considera gente certo e errado nada. Por exemplo, analisando a escravidão no Brasil no século XIX, ele analisaria aquilo ali como um fato social. Ele não iria dizer, isso é errado, isso não pode, isso tem que acabar. Não, ele iria dizer o seguinte, ó, isso é um fato social, isso acontece dessa maneira, funciona dessa maneira, e isso dá coesão, união, liga social no Brasil dessa época. Então, na cabeça dele, quando a princesa Isabel sacramenta a abolição dos escravos, ela causou uma anomia social. Ela causou um afrouxamento dos laços sociais. Então vejam como é que ele vai observar tudo. Ele vai observar casamento, vai observar dinheiro, vai observar escravidão, vai observar o suicídio, o roubo, o assassinato. Ele vai olhar tudo isso como fatos sociais. Que ele analisa, que ele olha, que ele observa, e sem emitir juízo de valor. Apenas ele olha aquilo como um funcionamento daquela sociedade, naquele determinado momento. Aquilo faz parte da produção da consciência coletiva, né? E aí ele vai sofrer muitas críticas, inclusive na época dele, né? Ele vai sofrer críticas e depois também, ainda hoje, e elogios também, ele é muito respeitado também, mas essa questão dele achar que a consciência individual, a consciência do indivíduo, não cria fatos sociais. Na visão dele, não tem sentido perder tempo com a consciência sua e a minha, porque a tua consciência e a minha não criam, não geram fatos sociais. Percebe? Então, já que ele quer estudar os fatos sociais, o que interessa para ele é a consciência coletiva. Ele vê a sociedade como um organismo vivo. É isso que é a consciência coletiva. Como um bicho vivo que ele está estudando no laboratório. Como é que esse bicho funciona? Então, você nunca vai encontrar nele juízo de valor. Que isso pode, que isso deveria, isso não deveria, né? Você vai encontrar isso em Marx. Marx vai dizer, olha, isso está errado, isso é injusto, isso tem que mudar. Mas Durkheim não. Durkheim diz que agir como Marx agia, na visão do Durkheim, é uma atitude anticientífica. Você está ali como um curioso, dando sua opinião, mas o cientista não pode agir dessa maneira, certo? Então, vocês vão observando no módulo, né, a gente está colocando aqui, eu sempre digo e repito, não deixem de estar olhando o módulo, grifando, estudando, tirando dúvidas com a gente, né, porque a gente vai pontuando para vocês,
Porque o que eu estou falando para vocês, para que vocês não esqueçam, vocês voltam ao módulo, está tudo lá organizado direitinho, certo? Está conversando, e... mas o módulo é uma coisa que vocês têm que estar sempre recorrendo, tá bom? Bom, antes que eu avance um pouquinho mais, né? Antes que eu avance um pouquinho mais, minha fala está falhando, estão dizendo aqui, Ezequiel. Confirma aí, gente, se melhorou, se continua falhando. Eu não estava vendo o chat. Digam aí como é que está meu som, gente. Está normal? Melhorou? Beleza, Ezequiel, beleza, tranquilo, tranquilo. Agora eu estou vendo as mensagens de vocês. Bom, então veja só, antes que eu avance um pouquinho mais, eu falei sobre conto, falei sobre Marx, a diferença, a visão do Durkheim. Antes que eu avance um pouquinho mais, eu queria saber se vocês têm alguma observação, alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, né, para a gente ter uma noção básica desse cara, e se a gente um dia precisar de citá-lo numa redação, a gente simplesmente não pegar uma frase que achou bonita e jogar lá dentro, né? Saber contextualizar o que o cara realmente pensava, tá certo? Alguma observação, alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Digam aí. Não? Beleza, então vamos avançar, tá? Então vejam só. Aqui nós temos um pequeno infográfico, né? Um pequeno infográfico para a gente ter as ideias, ver as ideias principais do encaminhamento do pensamento de Durkheim, né? Por exemplo, vem uma primeira parte aí, ó. A humanidade evoluiu de pequenas comunidades ou agrupamentos homogêneos para a formação de sociedades grandes e complexas. Durkheim, ele acha assim, olha aquelas tribos, aquilo era uma coisa muito primitiva, né? Era uma sociedade que ele chama de sociedade orgânica. Era uma sociedade muito... sociedade primitiva. Sociedade muito sem complexidade. Mas aí vai havendo uma evolução. Olha a ideia dele, a humanidade evolui e aquelas tribos, aquelas pequenas comunidades, né, acabam chegando a formar sociedades grandes e complexas. Aí já melhorou. E é aí que ele vai gastar a energia dele toda aí. Ele não vai querer. Ele fala sobre as tribos, sobre aquelas comunidades primitivas, mas ele não gasta. Ele quer estudar esse organismo novo, moderno, que surgiu, que são as grandes sociedades depois da Revolução pós-industrial, certo? Na sociedade tradicional, a religião e a cultura criaram uma consciência coletiva, capaz de produzir solidariedade. Então, lembra que eu falei para vocês sobre consciência coletiva? Ó, ele vai jogar para terceiro plano, gente, quarto plano, eu, você, o indivíduo. Ele vai jogar para quarto, quinto plano. Ele vai dizer, olha, essa sociedade, através da religião, através da cultura, criou uma consciência coletiva. Pronto. Aí é que ele vai ter a sociedade, vai se organizando, vai criando uma consciência coletiva, e a consciência coletiva cria o quê? Os fatos sociais. E sem fato social, não há Durkheim. Então, o indivíduo vai lá para a rabeira. O que o indivíduo pensa, o que o indivíduo acha, o que o indivíduo quer fazer, isso não tem a menor importância para o estudo da sociedade. Aí ele continua. Na sociedade moderna, a divisão do trabalho trouxe uma maior especialização e o foco mudou para o indivíduo em vez do coletivo. E agora vamos entender isso aqui, né? A sociedade moderna trouxe uma novidade. Apesar dele achar que o indivíduo acaba não sendo importante, mas ele está dizendo aqui uma coisa interessante, né? Defende o domínio da burguesia sobre o proletariado. Bom, pergunta interessante para a gente refletir e ter muito cuidado, certo? Lembrem sempre disso. Durkheim não defende nada. Ele diz que é um cientista que está olhando um bicho funcionando. Ele diz que está descrevendo para a gente como é que o bicho funciona. Se ele for defender, ele diz, olha, deixei de ser cientista. Comecei a dar opinião. Então, ele não defende. Mas nós vamos chegar nesse seu questionamento aí, Ezequiel, para a gente entender o que
o que é que acaba saindo do pensamento dele em relação a isso, né? Quem defende isso aí com muita... Não, quem defende não, quem é contra isso é Marx. Durkheim nem é contra nem é a favor. A coisa funciona assim. Por exemplo, o que é que a divisão do trabalho vai fazer para Marx? Vai lascar o trabalhador. E o que é que a divisão do trabalho vai fazer para Durkheim? Vai fazer o bicho, o organismo social, funcionar melhor, né? Ele só afirma que existe. Existe isso. A sociedade moderna não nem defende nem é contra. Ele só, a sociedade moderna ela criou a divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho chamou a atenção para a especialização. O que isso quer dizer? A sociedade moderna vai ter o especialista, né? Vai ter o médico, vai ter o professor, vai ter o engenheiro, vai ter o motorista. E o motorista vai precisar de alguém controlando o trânsito, o guarda de trânsito. E o guarda de trânsito, e o motorista, e o engenheiro e o médico vão casar e vão precisar de alguém que trabalhe na casa deles. A esposa deles vai precisar de uma manicure, a divisão social do trabalho. Ele nem diz que isso é bom, nem que é ruim. Ele diz assim, ó, isso daí é a base da sociedade moderna, a divisão do trabalho. Isso vai dar coesão. Isso vai dar liga social. Se você ficar como Karl Marx dizendo, esse médico aqui está pagando uma micharia ali, a manicure, vamos fazer uma revolução. Não, isso quer criar anomia? Quer criar desordem? Então ele simplesmente diz, para o bicho funcionar, para o organismo social funcionar, essa divisão do trabalho é boa, ela é importante. É desse jeito mesmo que funciona. É assim mesmo que tem que ser. Entendeu? Ele vai seguindo com essa ideia. Agora, o indivíduo voltou para ele, né? Mas olha como é que o indivíduo que volta para Durkheim é um indivíduo que se dissolve na profissão, gente. Por exemplo, não sou eu, é o professor. Você é o aluno. O médico e o paciente. Então, acaba que, apesar dele dizer que a sociedade moderna, a divisão do trabalho trouxe a especialização e o foco mudou para o indivíduo em vez do coletivo, mas mudou para o indivíduo em que sentido? Mudou para o indivíduo porque agora tem um médico, mas só que acaba virando uma profissão, os médicos. Então, assim, ele não está interessado no que pensa um determinado médico, um determinado indivíduo. Mas ele vai dizer que cada indivíduo, através da divisão do trabalho, vai se juntar numa determinada profissão e essa profissão tem uma consciência coletiva. E ela gera fatos sociais, que são os objetos de estudo dele, certo? De forma que o indivíduo aparece na reflexão dele, mas sempre como uma coisa em segundo, terceiro, quarto plano. Ponto importante. A divisão do trabalho para Durkheim é ruim, é boa? É necessária. É necessária para a ordem, é necessária para que não exista anomia, para que não exista desordem. É isso que vai dar coesão às grandes sociedades modernas, às sociedades complexas. Então, ele não vai emitir juízo de valor. O que mais? De modo que a solidariedade agora vem da interdependência de indivíduos com funções especializadas. Solidariedade para Durkheim não é a solidariedade de fazer caridade a quem está na rua, não. Eles têm uma solidariedade mecânica e uma solidariedade orgânica. O que é solidariedade para Durkheim? Olha só. Solidariedade é o seguinte: eu sou professor, eu dou aula para vocês, vocês me pagam, eu pago a quem imprime o meu material, eu pago a minha internet, entendeu? Essa rede
essa rede de interesse, de um pagando o outro, de um precisando do outro, o motorista precisa do guarda de trânsito, o guarda de trânsito precisa disso, o médico precisa daquilo, eu preciso do médico, mas o médico precisa de mim, às vezes, para dar aula para o filho dele. É isso que ele chama de solidariedade. Então, se o aluno chega numa redação, falar de solidariedade no sentido de caridade, de empatia com o outro, usando o CAIME, não é isso que ele está pensando, não. Ele está falando nessa rede, essa rede social da solidariedade orgânica na sociedade complexa, grande. E o que é a solidariedade mecânica? É a cara das tribos primitivas. Uma coisa mecânica, uma coisa instintiva, parece até a abelha, parece até os insetos. Entende? É desse jeito. Então, nunca pensem que solidariedade do CAIME não é solidariedade de ajudar os necessitados, os mais fracos. É apenas ele descrevendo como é que na organização social a divisão de trabalho acaba entrelaçando umas pessoas com as outras, dando coesão social. Ok? Beleza. A sociedade, assim como o corpo humano, tem partes, necessidades, funcionamento interrelacionado. Tá vendo? Ó? Ele vê a sociedade como um organismo. Então, como ele diz aí, ó, a sociedade, assim como o corpo humano, ó, a visão dele, ela tem partes, necessidades e funcionamento. Tá vendo que ele olha para a gente, ele olha para a sociedade funcionando, como se um cientista tivesse com o corpo lá no laboratório, olhando o coração, olhando o fígado, assim, que para ele, o que é que são as partes do organismo social? Os fatos sociais. E como é que esses fatos sociais se interrelacionam? Através da solidariedade orgânica, através da interdependência, da necessidade que um tem do outro. E isso fortalece o tecido social. Certo? Então, vão percebendo como é que esse cidadão pensa. Né? Aí, fato social é fundamental para ele. Eu fiz aqui, coloquei para vocês não podem esquecer, a essência do pensamento do Durkheim passa pelos fatos sociais. Então, observa aí, os fatos sociais, ele acreditava que os acontecimentos sociais poderiam ser observados como coisas, como objetos. Então, ele não olha para um casamento como eu ou você poderíamos olhar assim, foi um casamento bom, foi um casamento ruim, casar é bom, casar é ruim, é melhor ficar solteiro. Não, casamento é uma coisa que existe antes de você. Portanto, eu vou estudar isso como uma coisa, não vou ficar teorizando, emitindo juízo de valor sobre esta coisa. Eu vou estudá-la, certo? E ele vai dizer que esses fatos eles têm três características principais. Falou em fato social, lembra disso. Para ele, eles são gerais, né, que ele chama de generalização, ou seja, toda a sociedade está, de alguma forma, presa a isso. Então, por exemplo, se você pegar a ideia do casamento, de alguma maneira nós estamos presos a esse fato social, a mente do Durkheim, para ser contra ou a favor, mas você está lá. O casamento existe, quando você chegou aqui já existia. Isso é o que ele chama de generalização. É um fato que existe para todos. Independente de quem casou e quem não casou. Ele está aí na sociedade. Ele também é externo, né? Ele é externo a nós. Né? Ele é um observador. Isso mesmo, Ezequiel. Pronto, ele ficaria muito feliz você dizendo isso com ele. Ele diria, eu não sou um juiz, eu sou um observador. Eu estou observando como é que isso funciona. Eu estou olhando isso com o mesmo rigor que um médico olha um corpo no laboratório. Como é que chama aqueles caras que fazem quando a pessoa morre, né? Que abre. Tem um nomezinho lá, agora passo pela mente, né? Tá lá, abre o cara e tal, direitinho. Isso, Beto Legista. Pronto. Ele diz que ele está fazendo isso com a sociedade. Eu sou um observador. O casamento existe, é um fato social. E ele é importante. Ele foi criado pela consciência coletiva, ele foi criado pela religião e pela cultura. E ele dá liga à sociedade. Então, quando chega uma revolução, como chegou, por exemplo, nos Estados Unidos na década de 60,
a contracultura, amor, sexo e droga, amor livre, né? Eu pego uma, pego outra, todo mundo agora está acabando com a repressão sexual. O Caio olharia para isso e diria: anomia, desordem, vai ferrar o corpo social. Era isso que ele veria, entendeu? Ele sempre olha desse jeito. Então, o fato social ele é generalista, né? Ele tá sobre todos nós, ele é externo, ele existe antes de nós e ele é coercitivo. Ou seja, os fatos sociais exigem que a gente se coadune com eles, senão a gente vai sofrer coerção. Coerção social, coerção legal. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um fato social. Todos nós sabemos que para chegar num determinado lugar e pedir um almoço, a gente tem que pagar. Aí você chega lá e se rebela contra esse fato social. Diz, eu quero almoçar, mas não vou pagar, não. O que é que vai acontecer? Você vai sofrer coerção social, que é qual? É aquela que as pessoas estão lá dizendo: que malandro, que safado, ele quer comer de graça, é? Coerção social. E vai sofrer coerção legal, porque a polícia vai chegar. Os fatos sociais são impostos a nós. Visão do Caio, tá? Você pode concordar, discordar, não tem problema nenhum. Tem gente que concorda com ele, discorda. Na época dele, há um sociólogo que não teve a fama que ele teve, mas é um cara bem interessante, um cara chamado Gabriel de Tarde. Era também francês. E Gabriel Tarde bateu de frente com o Durkheim. Ele questionava essas coisas todas aí que eu estou conversando com vocês. Certo? E é contemporâneo de Durkheim. Mas o importante é você saber o que o cara achava. Você pode não concordar, achar legal uma parte, legal outra, mas a gente está aqui para conhecer. Então ele diz, olha, o fato social, ele tem três características principais. Ele é generalista, todos nós estamos debaixo dele, de alguma maneira. Ele é externo a nós, ele existe sem a gente nasce, ele já está aqui, a gente morre e ele continua. E ele é coercitivo. Quem não seguir um fato social, dança. Por exemplo, roupa. Roupa é um fato social. Razão do Caio, né? Já notaram, por exemplo, se você está na Índia, e lá você usa aqueles roupões que os homens usam, né? Vai ter algum problema? Não. Mas se aqui no Brasil você sair na rua com aquelas túnicas indianas ou árabes, você vai sofrer coerção social na hora. Você vai ver um monte de gente olhando assim, ó, você passando e as pessoas olhando, olhando. Que diabo é isso? Coerção social. Para Durkheim, os fatos sociais são impostos a nós. E toda vez que a gente vai contra eles, a gente sofre algum tipo de coerção. Pode ser coerção social, pode ser coerção legal, né? E pode ser as duas. É um fato social que nós devemos andar vestidos na rua. Durkheim só vê isso como fato social. Ele nem diz que é correto andar vestido, nem que diz que é correto andar nu. Ele diz que é um fato social. E se você inventar de fazer o contrário, você vai sofrer coerção social e legal. Percebe? Porque os fatos sociais, eles são, nunca esqueçam, tripartite, generalistas, atinge todo o corpo social, eles são externos a cada pessoa, por isso que a pessoa não é tão importante, porque antes da pessoa já existe o fato, e ele também é coercitivo. Ele vai fazer você entrar nos eixos, de alguma maneira. Então, nessa parte aqui que eu estou passando para vocês, e aí vocês podem voltar ao modo quando quiserem, é exatamente explicando isso aí. Ó. E depois tem assim, ó, Durkheim e os fatos sociais, tá vendo? Nessa parte aqui eu quero falar um pouquinho para vocês. Para Durkheim, a sociedade precedia os indivíduos. Ó. Tá vendo como os indivíduos estão sempre em segundo plano? Esse é um dos motivos da briga dele. Briga não, que eles nunca brigaram, né? Da discordância teórica, né? O Gabriel Destardes, ele ficava revoltado com isso. Como Durkheim desprezava o indivíduo, né? Como ele colocava o indivíduo em terceiro, quarto, quinto plano, né? Para ele, a sociedade precedia os indivíduos e agia sobre eles. Ou seja, visão do Durkheim, o indivíduo, você nasceu, já existe um tecido social. Ele é antes de você, né? Essa sociedade já existe.
e ela age sobre você. Ele não aceita que você também age sobre o tecido social. Marx aceitava isso demais, tá vendo? Vocês irem diferenciando e poderem argumentar, poderem usar melhor as ideias dos caras. Ó. Marx dizia, ó, existe realmente um controle aí sobre nós violento, mas nós podemos mudar isso. Nós vamos mudar isso. Então ele acreditava que era, Marx acreditava que era possível fazer uma onda contrária àquela. Mas Durkheim dizia, não, isso não funciona. Esses indivíduos vão sofrer coerção, vão ser punidos social e legalmente. E o correto é esse, senão a sociedade se dissolve. Senão ela perde liga. Ok? Então, vejam, é, ele dizia isso, né? A sociedade é anterior a nós, portanto, ela é mais importante o organismo social do que eu e você, do que o indivíduo, né? A sociedade prevalece sobre o indivíduo, você tem as regras e tem que seguir. Eu estou passando por cima rapidamente, porque vocês têm esse módulo nas mãos para voltarem e lerem a hora que quiserem, né? Ó, exemplo de fatos sociais, coloquei para vocês, ó. Como sentar-se à mesa para uma refeição, respeitar as pessoas mais velhas, não jogar lixo em local impróprio, isso são fatos sociais para ele. Isso existe. E toda vez que a gente transgride isso, de alguma maneira a gente sofre correção, tá certo? A forma de vestir, a forma de falar com o pai, né? E aqui a questão da correção, isso também é legal para vocês lembrarem, gente. Ó, a correção social, ela pode promover uma sanção espontânea. O que seria uma sanção espontânea? É aquela que eu disse a vocês, você está com uma roupa estranha, diferente, no meio da rua, e o pessoal começa a olhar para você, rir, achar que você é doido. Isso é uma sanção espontânea, né? Mas também tem a legal, dependendo aí do que você está fazendo, aí não é só as pessoas censurando, achando estranho você, não. Aí vem a lei e vai te castigar, né? Aí olha o que ele diz aqui na sanção legal, né? Que está nas leis do sociedade. A educação desempenha um importante papel ao transmitir as regras de comportamento social, transformando-as em hábitos. Seja a educação recebida em família, seja obtida nas escolas. Pronto. Olha só. Vamos fazer um link aqui agora. Ele acha isso aí tudo, ele está olhando, né? E ele diz, olha, isso é assim, é desse jeito, a sanção legal, a escola está fazendo isso, a família está fazendo isso. É por isso que a sociedade é orgânica, por isso que a sociedade tem essa liga toda, tá vendo? Ele não diz assim, não era para fazer, isso era para ser... Não, não, só o bicho funcionando. Olha ele se mexendo aqui, eu estou olhando ele se mexendo. É desse jeito, ó, tem a família, tem a escola, fortalecendo as regras, isso tudo para que o bicho funcione. Tá? Ele está observando. Mas se eu for pensar isso aí com o Marcos, Marcos vai meter os pés com isso aí, né? Marcos vai dizer, olha, é exatamente a família que está fazendo com que os exploradores fiquem cada vez mais fortes, porque a família acaba divulgando as regras dos poderosos. A família, ela acaba fortalecendo os poderosos. A igreja acaba fortalecendo os poderosos. A escola, aí Marcos vai colocar a palavrinha mágica que Ezequiel falou agora há pouco, né? Marx vai dizer, a família burguesa, a escola burguesa, a religião burguesa. Aí ele bota essa burguesa, vira para ele um adjetivo pejorativo, entenderam? Isso tem que ser destruído. Isso tem que ser destruído. E como é que isso vai ser destruído? Pela revolução. O Caime, quando lê algumas coisas de Marx, ele tem pavor, ele tem asco. Ele pensa esse curioso, né, porque ele não vê Marx como um cientista, como um curioso, ele vê Marx como um defensor da desordem, né? Ele diz, esse cara vai implodir a sociedade, o organismo. Porque tudo que dá liga social, esse cara está querendo acabar. Percebe?
Então, por exemplo, é claro que quando você vê um cara hoje, uma pessoa, um amigo de vocês, revoltado com os comunistas, revoltado com Marx, né? Ele nem sabe, mas ele é do Caimiano, ele é kantiano. Mas ele muitas vezes nem sabe disso, né? Ele acha que o Marx é apenas um demônio e o comunista é o filho do cão, essas coisas todas. Por isso que a gente está aqui, com essa proposta no curso de Diego Normando de fazer diferente. A gente discordar de Marx, mas conhecer Marx. Pelo menos o básico, ninguém vai conhecer profundamente, não. O básico, como a gente está aqui discutindo as ideias principais do Caimo. A maioria, a gente nunca leu nada, nada, não sabe nem quais são as ideias de Marx, apenas sabe que ele é um demônio. Então é isso que a gente quer evitar com essa nossa reflexão, certo? Então está aí a questão da sanção legal, a sanção espontânea, vejam. O Caimo também fala sobre o suicídio, né? E ele vai dizer que, e notem, ele também não diz que o suicídio é ruim, é bom, não. Ele diz, não, o suicídio é um fato social. A consciência coletiva criou isso, criou, né? Então tá aí, eu estou estudando, eu estou olhando, e ele vai dizer que existe um suicídio que é egoísta, existe um suicídio que é altruísta, né? Qual seria o suicídio egoísta na visão dele, né? Olha o que é que ele diz ali, ó. É aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social. Ou seja, você é uma pessoa que não concorda com os fatos sociais, você é uma pessoa que se sente triste, porque a sociedade, os seus fatos sociais não aceita você como você é, e quando você tenta ser quem você é, a sociedade usa coerção em você, sanção, né? Lhe isola, e isso lhe dá tristeza e você prefere morrer do que continuar numa sociedade assim. Do cara fala disso assim, como quem está olhando ali na mesa do laboratório. Em nenhum momento ele faz um juízo de valor, olha, coitado. Não, não, ele diz, olha, isso é apenas um suicídio egoísta. É o suicídio do indivíduo que não aceita o organismo social ao qual ele pertence. Então ele se sente um estranho, ele se sente exilado no meio daquela sociedade e aí ele se mata. Ponto. Tchau. E existe, segundo ele, o suicídio altruísta. Seria o quê? Olha como ele diz aqui, ó. É aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma vida insuportável. É aquele em que o ego não pertence, confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo. Isto é um dos grupos a que o indivíduo pertence. Vamos entender esse? O altruísta? O suicídio altruísta é aquele que se move por uma causa. Uma causa religiosa, por sua igreja, porque sua igreja está sendo perseguida por isso, por aquilo outro, por uma ideia política. Então, esse suicídio não é um suicídio porque você não está se sentindo bem na sociedade, mas porque há uma causa que você acredita, há algo que você acredita que não está sendo valorizado nessa sociedade. Então, ele faz essa diferença, né? E o terceiro tipo de suicídio, ele fala suicídio anômico. Lembrem? Anômico, anomia, desordem. Não, esse é o suicídio causado pela desordem social. Então, por exemplo, se ele analisando os suicídios nos países socialistas, por exemplo, né? No meio da revolução, daquelas guerras lá, ele diria, olha, é a desordem que fez aquela pessoa tirar a vida, a desordem social. Pode ser uma desordem econômica. Olha, o desemprego muito grande, eu preciso alimentar meus filhos e não tenho como, não tenho emprego, não consigo emprego. Então eu tirei a minha vida, eu não resisti a essa. Ele vai dizer, isso é um suicídio anômico, é um suicídio por desordem social. Então, para Durkheim é assim, as pessoas morrem por três coisas. Morrem porque não se sentem aceitos na sociedade, com seu jeito de ser. Por exemplo, um homossexual que tira a própria vida porque a família não aceitou, porque a sociedade não aceitou. Suicídio egoísta. Suicídio altruísta. Eu acredito que os homossexuais devem ser aceitos e eu vou fazer um protesto, embora eu perca a própria vida, em defesa dessa causa.
Suicídio altruísta. E suicídio anônimo? A sociedade na qual estou está uma desordem econômica, desordem financeira, desordem no meio de uma pandemia, como nós estamos agora. Há um monte de gente estressada, com ansiedade, com depressão. Então, ele vai dizer, olha, esse tipo de suicídio aí é um suicídio anônimo. Ele, em nenhum momento ele vai falar se isso é bom, se isso é ruim, o que eu faço, o que é que nós vamos fazer. Não, simplesmente é dessa maneira. Perceberam? Então, gente, são as ideias principais de Durkheim. A solidariedade, eu já falei para vocês, a mecânica orgânica, e está aí no módulo bem bacaninha para vocês lembrarem, para vocês estudarem tranquilamente, revisarem, certo? E dessa maneira a gente pôde conversar um pouquinho sobre esse grande pensador, que a gente concorda com ele, que não concorde, chamado Émile Durkheim, ok? Então nós já, em nosso repertório sociocultural, nós passamos por 3 grandes pensadores: Auguste Comte, Marx e Durkheim. Voltaremos ao quê? Quem é que está falando aí? Sim, Diego, né? Exatamente, Diego. Nós estamos encerrando aqui. Um abraço para todos.